Olá, galera, boa noite para todo mundo. Pessoal, o que está acontecendo hoje no Brasil é uma coisa tão absurda que o resto do mundo também está passando por essa taxação, quase que todos os países do mundo, mas o que está acontecendo com o Brasil é diferente por causa da intervenção do Donald Trump querer intervir nas leis brasileiras, na Constituição brasileira, na soberania brasileira, principalmente no Poder Judiciário, que os poderes no Brasil são independentes. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo são poderes ali individuais, mas que trabalham em acordo, trabalham ali, enfim. Todo mundo sabe disso. Mas o problema no Brasil é exatamente esse, é a intervenção do Donald Tranqueira na soberania brasileira. Por quê? Por causa dos lacaios que estão lá o tempo todo atazanando, chafurdando, para que na cabeça deles o quanto pior melhor. Eles acham que com isso vai livrar o rabo do pai dele, do Bananinha, e dos seus outros implicados nessa baderna toda, naqueles que estão presos por causa do golpe, enfim, por todos eles. E todos eles vão para a cadeia. Só que o Donald Tranqueira, ele pensa que o resto dos brasileiros são iguais àqueles lacaios que estão lá, aqueles lambe-ovo dele que tem lá atualmente. Mas não é assim. O embaixador brasileiro, não, dos Estados Unidos do Brasil, não. O encarregado de negócios que eles têm aqui, que ele nem indicou um embaixador para o Brasil ainda, que eles estão reformando o prédio da Embaixada Americana. Então o cara fez o seguinte, mandando tipo um ultimato: olha, nós estamos vigiando, nós estamos aqui monitorando, como se estivesse falando com o menino, falando com o moleque. Entendeu? Olha o que vocês estão fazendo, vai ter que mudar. Aí você pega outros parlamentares do PL, esse partido de lacaios, porque para mim, quem se filia a esse partido é traidor da pátria, como eles são. Quem se filia ao PL, as pessoas que são filiadas ao PL, assinam o seu atestado de traidores da pátria, porque os parlamentares eleitos por eles, que estão lá no Congresso, que estão hoje no pior Congresso Nacional que o Brasil já teve, estão demonstrando isso, com aquela palhaçada de se acorrentarem, de se amordaçarem, enquanto não conseguiram o que eles querem, a anistia ampla, geral e restrita, tudo aquilo, não vai ter, não adianta. O Poder Judiciário do Brasil não vai ceder. Eles falam em Alexandre de Moraes, não é só o Alexandre de Moraes, não. O Donald Tranqueira, ele impôs o Alexandre de Moraes nessa lei Magnitsky. Então, no Brasil, nós temos a lei Xandistic, é a lei do Alexandre de Moraes. Só que não é só o Alexandre de Moraes, entendeu? É o Congresso Nacional. Mas já que eles põem tudo no colo do Alexandre de Moraes, então aqui tem a lei Xandinistic, entendeu? A lei Xandinistic, que vai fazer com que essas criaturas vão para a cadeia. Não tem como ser diferente. É uma palhaçada, é uma baderna. O primeiro-ministro do Canadá, ele deu uma coletiva de imprensa no México e ele falou mais, entendeu, em relação ao Brasil do que falando do Canadá, porque eles, os primeiros ministros, os presidentes, quase em todos os países do mundo, principalmente da União Europeia, dos países americanos, eles são contra essa baderna. O Donald Tranqueira disse que taxou a Índia porque a Índia está comprando petróleo da Rússia. Então os indianos estão patrocinando a guerra da Ucrânia. E o que é que ele faz com as armas dele? Os Estados Unidos, entendeu, por intermédio de Donald Tranqueira, está patrocinando na faixa de Gaza um genocídio. Está armando Israel, fornecendo tudo que é possível para que Israel cometa, o exército israelense, com a chefia do primeiro-ministro deles, então, o Benjamin Netanyahu, cometa um genocídio na faixa de Gaza. Agora vem falar com a Índia, só que é o seguinte, a Índia está nem aí para ele, entendeu? Como a China não está, como a Rússia não está, eles fizeram todas as sanções contra a Rússia foi o país que mais cresceu o ano passado, entendeu? Então, assim, ele está sentindo que tudo que ele está fazendo não está surtindo efeito e ele está desesperado, porque essas medidas dele, que ele está tomando, essa taxação maldita em todos os países do mundo, ele taxou até uma ilha que só tem pinguins. Olha o tanto que esse cara é idiota, ele é um doente mental, literalmente, ele é considerado um doente mental. Então, o cara faz isso, vai sobrar para o povo americano. Será que o povo americano vai querer que ele encare uma guerra com a Rússia?
Será que eles vão arriscar a existência deles? Entendeu? Claro que uma guerra dessa, se acontecer, como ele fica ameaçando a toda hora o Vladimir Putin, com as indiretas deles, as terras que ele quer lá na Ucrânia já são da Rússia. O povo que mora ali querem ser russos e pronto, acabou. Esquece isso. Agora ele fica com essa picuinha dele. Se acontecer, que não vai acontecer, eu acredito muito em Deus, nos orixás, isso não vai acontecer. Mas se acontecer uma guerra ali, o povo americano vai arriscar a sua existência por causa de um maluco desse. Um idiota com 80 anos, que é um gagá, é um louco, um doente mental. Não é porque ele tem 80 anos, não. Porque eu conheço pessoas que 90 são lúcidas, que dirigem, trabalham, Ele é porque ele é doido, ele é doente mental desde sempre. Então o que o primeiro-ministro falou lá foi que o seguinte, olha, presta atenção, os empresários canadenses vieram às ruas em apoio ao governo do Canadá, deixar bem claro o seguinte, nós preferimos ter menos lucros nos nossos produtos, entendeu? Diminuir um pouco as nossas exportações do que se submeter às loucuras desse doido, entendeu? Aos caprichos desse maluco. Essa foi a resposta do povo canadense. Eu acho que o que está faltando no Brasil hoje é ser patriota, porque o povo que são filiados ao PL não são patriotas, não. Eles gostam de baderna, eles gostam de bandido, eles gostam de miliciano, eles querem anistiar os terroristas que estão lá, que estão presos depois daquela baderna do dia 8 de janeiro, eles são a favor disso, da tranqueira. Aquele deputado, filho da mãe, que é acusado da morte da vereadora lá no Rio de Janeiro, de um motorista dela, o cara até hoje não foi caçado, porque é da extrema-direita. A grande mídia é a favor da extrema-direita. Os comentários que sai que a gente vê mesmo atualmente, passou uma semana mais ou menos aí, o Jornal Nacional falando as coisas que realmente estavam acontecendo, agora estão começando a falar contra o governo do presidente Lula. Sabe por quê? Porque um presidente que trabalha igual o presidente Lula, para esses empresários não interessa. Para os banqueiros, para os grandes empresários, para a grande mídia não interessa. Interessa aquele que trabalha em prol deles, entendeu? Em prol dos imperadores, em prol dos burgueses, dos super ricos. É o que interessa para eles, entendeu? Porque não tem como. O dólar está 5,46, o Brasil quase pleno desemprego. A menor taxa de desemprego da história do Brasil, apesar de tudo, o Brasil está crescendo, o salário tem poder de compra, enfim, tudo dando certo. Aí vem esse presidente do Banco Central, essa desgraça, mantém uma taxa de juros em 15%, que chega a nós, acaba chegando para nós através de cartão, de cheque especial, mais de 200%. E por quê? Qual a explicação? É para que o Brasil tenha que pagar mais juros. Esse ano vão ser mais de R$1 trilhão que vão ser pagos de juros dessa maldita dívida, que isso aí tudo vai para os bolsos desses escravocratas, entendeu? Desses fascistas, desses canalhas. E o PL, o Partido de Larápio, é a favor desses caras, é a favor de todos eles. Essa é a verdade. Não adianta querer fazer diferente. Veja só, a palhaçada que está acontecendo no Congresso Nacional, eu quero ver o que é que o Hugo Marmota e o Davi Alcolumbo, aquele do Colombo, eu quero ver o que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vão fazer, se eles vão permitir que aquela bandalheira, que aquela palhaçada, que aquela idiotice continue dentro do Congresso Nacional. Vamos ver.